estar aqui nessa noite. Você simplesmente se dispôs a estar aqui. Porque estamos aqui não perto da oportunidade de envelhecer na ideia. Não perto da oportunidade de dizer que progressão, não perto da oportunidade de falar para eu. Quais são os seus problemas? Quais são as suas dificuldades? Porque ele vive reina para todo sempre. Ele está aqui nessa noite. E ele está disposto a ouvir o teu clamor. Disposto a ouvir o clamor do teu coração e tudo aquilo que você tem muitas vezes questionado. E Deus Todo-Poderoso, Ele se encontra aqui nessa noite. Você só precisa clamar e chamar a presença dEle. Porque você pode inspirar o desejo do seu coração, mas é necessário você entender que este é o lugar da manifestação do poder dEle. Este é o lugar onde Ele quer mudar e moldar a sua história. Este é o lugar onde Ele quer manifestar o poder dEle sobre a tua vida. Então não deixe que nada exterior possa trabalhar o que Ele quer fazer aqui dentro dessa noite. Não deixe que nada que Ele quer preparar para a tua vida venha destruir aquilo que o Senhor preparou para você. Apenas que a Senhor tem teu coração disposto a escutar. Eu quero ter um coração disposto a servir. Senhor, em nome de Jesus, ensina-me para clamar, para suplicar. Até que o Senhor venha. Até que o Senhor se manifeste. Até que o Senhor cumpra o desejo do teu coração sobre nós. Até que o sobrenatural se manifeste sobre esta noite. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, eu não vou estar na minha vida. Diante do teu altar, diante do teu altar. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Amém. Amém, queridos? Abra a sua Bíblia, Salmos 139. Amém? Hoje eu quero falar a respeito de uma fuga impossível. E algumas pessoas elas quando se assustam ao ouvir falar de Alcatraz. O que tem a ver Alcatraz, a Bíblia, a igreja? O que será que ele quer dizer com uma fuga impossível? A verdade é que Alcatraz é uma ilha em São Francisco, nos Estados Unidos, onde foi feito um presídio de segurança máxima, que eles achavam que jamais alguém poderia fugir desse presídio. Mas num determinado tempo, em 1962, um homem chamado Frank Morris e uma dupla de irmãos, eles conseguiram armar uma fuga perfeita para um presídio que eles achavam que... Para um presídio que as pessoas diziam ser um presídio de segurança máxima. Aqueles irmãos, mais esse tal de Frank Morris, eles conseguiram armar a fuga perfeita. No seu quarto tinha um duto de ar. E ele pensou, eu consigo passar por aí. Então por dias e dias ele foi abrindo a entrada do duto de ar, tirando aquela terra aos poucos e sumindo com ela. Até que em um determinado momento o corpo dele passava. E para que não houvesse desconfiança, dizem que ele fez uma réplica da cabeça dele, colocou debaixo, em cima do travesseiro, colocou a coberta por cima. E os vigias, na hora que passavam, viam, ele está dormindo. Ele está dormindo. E aqueles caras conseguiram fugir de um presídio onde se dizia impossível fugir. Alguns até questionam até hoje que talvez eles não tenham morrido. Essa ilha, ela fica em São Francisco e dizem que as águas ao redor dela eram muito geladas. E eles jamais conseguiriam atravessar aquilo a nado por ser uma distância muito longa. Até dizem que eles conseguiram fazer um tipo de bote com algumas capas de chuva para que eles pudessem atravessar. Mas os corpos nunca foram encontrados
e nem os homens, de certa forma, vivos. Então, acredita-se que aqueles 3 homens conseguiram fugir de Alcatraz, um dos presídios de maior segurança dos Estados Unidos. A verdade é que o homem ele pode fugir de Alcatraz. O homem ele pode fugir do presídio de segurança máxima. O homem ele pode fugir de diversas coisas. Mas se tem algo ou alguém que ele não pode fugir, ele não pode fugir de Deus. Ele não pode fugir da presença do Deus Todo-Poderoso. E é isso que Davi ele nos ensina no Salmo 139. E ele nos dá algumas dicas. Nos mostra como entender a soberania de Deus. Mostra aqui os atributos de Deus. Quem Deus realmente é. Um Deus poderoso, um Deus soberano, um Deus que é onipresente, onisciente e onipotente. Um Deus todo-poderoso. E eu quero ler com vocês Salmo 139. Salmo 139, versos 1 ao 6. Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos. Sabes muito bem quando trabalho e quando eu descanso. Todos os meus caminhos te são bem conhecidos. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, Tu já a conheces integramente, Senhor. Cada movimento que você faz, cada respirar seu, o sentar e o levantar que você faz, os batimentos do teu coração, Deus conhece. O Senhor me sondas e me conhece. Ele sabe quando eu me assento e quando eu me levanto. De longe Ele percebe os meus pensamentos. Pensa em algo interessante. Quando você tem aqueles pensamentos de rato, né, que a gente fala, aqueles pensamentos maus, aqueles pensamentos que a gente pensa, né, tá tudo errado, nosso coração está longe de Deus, a nossa mente está perdida. Aí a gente fala assim: ainda bem que ninguém sabe o que eu estou pensando. Ainda bem que ninguém imaginou o que passou na minha cabeça agora. Mas a verdade é que Davi está dizendo: Deus conhece os teus pensamentos. Deus ele te sonda em todo o tempo e até no profundo dos teus pensamentos. Sabes, já o verso 3, sabes quando eu trabalho e quando eu descanso. A gente enrola o patrão, a gente fica 10 minutinhos a mais depois da janta, a gente faz isso, a gente faz aquilo, a gente finge que está trabalhando, mas está lá na rua passeando. A gente pode enganar quem for, mas Deus sabe quando você está trabalhando e quando você está descansando. Você pode enganar o homem, mas a Deus de forma alguma você vai conseguir enganar. Todos os seus caminhos são muito bem conhecidos por Ele, pois Ele penetra até o seu pensamento. Verso 5 diz assim: Tu me cercas por detrás e pela frente, e pões a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais e está além do meu alcance. É tão elevado que não posso atingir. Davi, ele sabia o que muita gente não sabe. Davi, ele sabia que Deus ele é onisciente. Isso significa que Deus ele sabe exatamente tudo o que você faz, desde o momento em que você se levanta até o momento em que você vai se deitar. O homem ele divide o tempo em 3 etapas: passado, presente e futuro. Mas Deus não. Deus ele não se limita ao tempo. Deus ele não fica preso ao tempo, porque Ele é um Deus eterno. Para Ele, o futuro e o passado são a mesma coisa. Para Ele não haverá diferença, para Ele não haverá uma dificuldade em entender o que aconteceu no futuro e o que pode acontecer no futuro e o que aconteceu no passado. Deus jamais se surpreende com as coisas deste mundo. Deus jamais se surpreende com qualquer coisa que você venha falar, confessar para Ele. Nada que aconteça no céu ou que aconteça na terra vai deixar Deus boquiaberto. Nada que aconteça debaixo dessa terra que você possa falar para Deus: agora eu vou surpreender Deus, eu vou contar para Ele o meu pecado mais profundo. Deus já sabe.
Eu vou contar para ele o desejo do meu coração. Deus já sabe. Eu vou contar para ele aquele segredo que a minha mãe disse: não conte para ninguém. Deus já sabe. Você pode ver aqui, no momento em que Natanael, ele tem um encontro com Jesus, Jesus olha para ele e diz: eis aí um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Ué, quem falou que eu sou israelita? Quem falou de mim para ele? Antes que Filipe falasse de você, antes que Filipe te apresentasse a mim, eu já tinha te visto debaixo da figueira. E existem várias teses a respeito disso. Alguns dizem que Natanael ele tem aproximadamente a mesma idade de Jesus. E acontece de que quando Jesus nasceu, as crianças naquele tempo foram ameaçadas de morte. A ordem foi para que matassem os meninos de até 3 anos de idade. E se Natanael ou Bartolomeu estivesse ali, seria morto. Alguns contam que a mãe de Natanael, ela leva o menino, esconde debaixo de uma figueira na árvore, debaixo de uma figueira na mata, e fica escondido enquanto os soldados estão passando nas casas, recolhendo crianças, matando crianças, e por dias aquela mulher está ali. Quando Natanael cresce, ela fala: filho, eu vou te contar um segredo que você não pode contar para ninguém jamais. Quando você era um bebê, que o Império Romano tinha mandado matar todas as criancinhas de menos de 3 anos de idade, eu te escondi debaixo dessa figueira. Eu te escondi debaixo dessa árvore. E por alguns dias você ficou aqui. Por alguns dias você foi salvo porque ficou aqui. Só que você não pode contar isso para ninguém. Nunca, jamais. Só que no momento em que ele tem um encontro com Jesus, o dono da vida, o conhecedor do presente, passado e futuro, aquele que conhece os segredos do coração do homem, aquele que sabe de todas as coisas, Jesus olha para ele e fala: Natanael, ainda antes que Filipe viesse contigo, eu já tinha te visto no teu segredo mais íntimo. Eu já tinha te visto diante da dificuldade maior que você teve na vida. Eu já tinha visto o que aconteceu lá no seu passado. Ei, Deus está falando: eu conheço o teu coração, eu conheço a ferida dentro de você, eu conheço as situações que você tem enfrentado e que muitas das vezes está te marretando, te martelando, te machucando e paralisando o que Deus tem para fazer na sua vida. Deus está dizendo: Filipe, Natanael, Bartolomeu, Jonas, Carol, Isaías, eu estou falando contigo, que eu conheço o teu coração, eu conheço tudo que está acontecendo dentro de você, toda essa ferida que está dentro de você, ou toda essa alegria, esse entusiasmo que está dentro de você, que você está explodindo hoje, porque recebeu uma boa notícia, ou porque você está ferido e machucado, porque recebeu uma má notícia. E eu vim aqui para ser um bálsamo. Eu vim aqui para ser a paz que excede todo entendimento sobre a tua vida. Davi, ele estava mostrando que Deus, ele conhece até o íntimo do nosso ser. Por isso, um homem ele pode enganar todo mundo. Ele pode enganar a si próprio, mas jamais ele poderá enganar a Deus. Eu fico pensando, né? Porque o homem ele pode enganar todo mundo. Ele enrola o patrão, como eu falei. Ele enrola alguém na hora de trocar, né? Aquele carro. Meu carro está batendo no motor, mas ele não sabe. Eu vou dar o meu, vou pegar o dele. Eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Mas ele pode enganar todo mundo. Ele pode fazer, né, todos os rolos possíveis e atrapalhar a vida do outro. Mas jamais ele vai conseguir enganar a Deus. Ele pode enganar a si mesmo. Eu botei uma filha minha para estudar todos os dias. Aí eu falei: todos os dias você tem que criar um texto assim, se assado, isso e aquilo. E aí ela está lá, criando o texto. Aí no outro dia ela vem com o texto de novo. Aí no outro dia vem com o texto de novo. Eu falei: esse texto aqui é o mesmo de ontem. Não sei o que. Eu falei: não, aqui ó, até o erro está errado por igual de ontem. Está errado. Não, mas aqui. Não, ó, é assim, se assado, você tem que fazer isso, fazer aquilo. E tem que ser assim. Sabe por quê?
Aí eu falei para ela, você está enganando a si mesmo. Você pode até pensar que me engano. Você pode pensar que engana os outros. Mas a verdade é que engana a si mesmo. Porque chega lá na frente e fala assim, rapaz, se aquele dia eu tivesse feito o que era para fazer, eu não reprovava na prova. Os caras, né? Eles estavam lá lutando para competir. Treinando para competir. Aí o mestre falava com eles, tem que subir a escadaria correndo, descer correndo. 3 vezes. O morro era grande. Corriam a rua Teresa toda, subia a escadaria, descia a escadaria, subia a escadaria, descia a escadaria. Só que 1 ou 2 subiam a escadaria, os outros paravam no meio do caminho e falavam, não dá. Só que acontece o seguinte, para uma luta você tem que estar bem preparado fisicamente. Chega na hora, meu irmão, você vem. Você perde a luta para si mesmo. Por quê? Eu enganei o mestre. Na hora que mandou eu subi. Eu não subi. Mas eu enganei a mim mesmo. Porque eu agora achei que estava preparado e não estou. Eu não tenho condicionamento físico para vencer isso. Eu não tenho a matéria na cabeça para passar nessa prova. Eu não tenho tudo aquilo que eu precisava até para conseguir vencer isso. Porque o homem, ele engana a todos. Ele engana até a si mesmo, achando que burlar alguma lei, algum processo, ele vai se dar bem. Mas ele às vezes só está enganando a si mesmo. Mas jamais poderá enganar a Deus. Porque Deus conhece todas as coisas, inclusive os segredos do teu coração. Existe um dito popular que diz assim, coração de gente é terra que ninguém caminha. E é verdade, nenhum homem pode entrar no coração do outro e arrancar ali tudo que o cara está pensando no coração, mente. Nenhum homem pode ir lá e arrancar o sentimento daquela mulher que é apaixonada pelo outro. Uma vez eu namorava uma menina. Aí o garoto chegou para ela e falou, você tem que me amar. Você tem que me amar. Aí ela veio me contar, eu falei assim, meu Deus, como é que o cara quer obrigar a menina, minha namorada, a amar ele? Eu ri da situação, mas eu falei, cara, como é que um homem pensa que pode entrar no coração do outro e falar assim, não, você tem que me amar, você não pode estar com ele, você tem que estar comigo, você tem que me amar, sabe? É algo que é surreal. Mas a verdade é, o homem ele não tem a capacidade de entrar no coração do outro. Mas para Deus, o nosso coração, a nossa mente, os nossos pensamentos estão completamente descobertos. Ele pode olhar e ver todas as coisas. Apesar de já saber de tudo, ainda assim, Deus ele quer ouvir a nossa confissão. Ainda assim, Deus ele quer nos dar a oportunidade de ter a iniciativa de falar, Senhor, eu errei, eu pequei, eu vacilei, Senhor, eu estou afundando nesse pecado, Senhor, eu estou com essa dificuldade, porque por mais que Deus saiba o seu pecado, é necessário você abrir a sua boca, confessar e pedir a Ele forças para que você continue caminhando e vivendo aquilo que Ele tem para você. Aleluia. E em segundo lugar, ninguém pode fugir de um Deus onipresente. Ninguém pode fugir de um Deus onisciente e ninguém pode fugir de um Deus onipresente. Davi tinha a plena consciência de que Deus era onipresente. Isso significa que Deus está em todos os lugares, no mesmo tempo. E você pode se esconder no lugar mais escuro. Você pode entrar lá e achar, dentro do armário Deus não vai me ver. Eu estou aqui, como se a gente estivesse atrás da coluna, mas a pança para fora. Ele pode pensar que está se escondendo de Deus, mas a verdade é que o verso 7 diz assim: aonde posso ir a fim de escapar do teu espírito? Para onde posso fugir da tua presença? Se eu subir ao céu, lá tu estás, e se eu descer ao mundo dos mortos, lá estás também. Se eu voar para o Oriente, ou for viver nos lugares mais distantes do oceano, do mar, ainda ali a tua mão me guiará.
sair dali, tu me ajudas. Isso significa que ninguém poderá se esconder da presença de Deus. Veja o que o salmista vai dizer no verso 11. Eu poderia pedir que a escuridão me escondesse e que em volta de mim a luz virasse noite, mas isso não adiantaria nada, porque para ti a escuridão não é escura e a noite é tão clara quanto o dia. Tu não fazes diferença entre a luz e a escuridão. O criminoso, ele pode fugir da polícia. O leão da serra, como é o nome do homem? Renato sem cabelo. Renato cabelo. Sobe nos morros, os caras sobem no telhado, nego pula e abre, nego anda sobre as águas. O pessoal faz milagre para fugir do homem, porque o homem era bravo. Tá entendendo? O cara ele pode fugir da polícia, mas ele jamais pode fugir de Deus. Ele pode, o político ele pode roubar, fazer o que for, mas num determinado dia ele pode ter fugido da nação, ele pode ter comunado todo o Supremo Tribunal para defendê-lo, ele pode ter feito o que for, mas um grande dia ele vai ter que encontrar com Deus Todo-Poderoso, se ajoelhar diante dele, confessar a ele e ser lançado no inferno. Porque se o homem não se arrepende dos seus pecados, não importa quem ele era no país, não importa quem ele comprou no país, não importa a quantidade de dinheiro ele tinha, o que importa é, num determinado momento, ele vai prestar contas ao Deus Todo-Poderoso. O marido ele pode fugir da esposa. No outro dia eu estava perto de alguém, e o cara estava falando da família, só que e teu pai? Ele falou, meu pai foi comprar cigarro. Deve ter uns 20, 30 anos. Foi comprar cigarro. Alguém falou, não lembro quem, foi meu pai foi comprar cigarro. Mas a verdade é, o homem ele pode fugir da esposa, o homem ele pode abandonar os filhos, pode abandonar a responsabilidade, o homem pode fazer o que for, mas de forma alguma ele vai fugir do que Deus tem chamado ele. Jeremias capítulo 23, verso 24 diz assim, olha a pergunta de Jeremias para Deus: Senhor, esconder-se-á alguém em esconderijos a modo de que tu não vejas? Senhor, alguém pode se esconder de ti de alguma forma que tu não vejas? Aí Deus responde para ele assim: porventura não encho eu os céus e a terra. Ou seja, porventura eu não estou em todos os lugares. Não existe esconderijo que o homem possa se esconder. Essa semana eu ouvi um testemunho de um filho mal criado, de um filho que era filho de um presbítero da igreja, e ele se apaixonou por uma menina do outro estado, conheceu na internet e falou, não, eu quero casar com essa mulher é linda. E aí o pai, presbítero da igreja, falou para ele, não meu filho, você não faz isso. O cara abandonou tudo e cismou de mudar de estado para começar a namorar com a menina. Começando a namorar com a menina, estava tudo muito bem, aquela jovem linda, um negócio bonito. Mas acontece de que, em um determinado momento, ele pediu a jovem em casamento. Ele pedindo aquela jovem em casamento, ela falou assim, eu aceito, mas tem uma condição. Você vai ter que ir ao meu culto, fazer um termo lá que ela usou que eu não lembro. Ele falou assim, eu não sabia que você era da igreja, eu não sabia que você era evangélico. Ela falou, não, eu não sou evangélico. E você vai ter que fazer a cabeça para saber se as minhas entidades elas vão aceitar que eu me case com você. Para saber se as minhas entidades vão aceitar com que eu esteja com você. Aquele homem temendo, conhecedor do Evangelho, ele disse, agora, mas eu amo tanto essa mulher. Ele falou, eu aceito. Por você eu vou lá, eu faço a cabeça, eu aceito a sua religião, porque eu amo, eu quero estar com você. Foi ele fazer a cabeça.
foi ele ser aceito na religião dela. E o homem de maior autoridade lá dentro, já manifestado, possesso pelo demônio, olhou para ele e falou: se eu fosse você, eu sumiria daqui, porque o seu Deus está com muita raiva de vocês. Ele não quer você aqui. Você não deve estar nesse lugar. Esse lugar não é para você. O seu Deus não te quer aqui. Aquele homem pegou suas coisas e começou a sair. De repente, aquela mulher falou assim: ei, espera que eu vou contigo. E aí dizem que hoje eles são líderes de jovens lá no Paraná, um lugar assim. Mas aquele homem, ele fugiu de Deus, do seu estado. Ele foi atrás de uma mulher, aceitou servir a outros deuses, aceitou servir outra religião por conta do amor àquela mulher. Mas Deus o encontrou lá e usou o próprio Pai de Santo para falar para ele: esse não é o seu lugar. A bateria está acabando. Aleluia. Então acontece de que não importa de onde pensamos que vamos nos esconder de Deus, não importa o que venhamos fazer para tentar fugir da presença do Deus Todo-Poderoso, não importa o caminho que venhamos tomar, se Deus ele tem algo para fazer, Ele vai te buscar aonde for, Ele vai fazer o que tem que ser. Ei, tu não fazes diferença entre a luz e o Espírito. Aí, né? Jeremias 23, ele vai continuar falando aos profetas das falsas profecias. Depois leia Jeremias 23, 24. Mas a primeira pergunta é: alguém pode se esconder de ti aonde o Senhor não encontre? Porventura não encho eu os céus e a terra. Porventura não encho eu todos os lugares e posso encontrar alguém em qualquer lugar, independente da situação, independente da dificuldade, independente do que for. Assim diz o Senhor: eu vou e irei te buscar. A consciência da presença de Deus gera temor em nosso coração. Saber que Deus está presente muda as nossas atitudes, muda as nossas conversas e muda os nossos relacionamentos. Ter ciência de que Deus ele sabe de todas as coisas, ter ciência de que Deus ele está conosco em todos os lugares, isso gera temor em nosso coração. Isso faz com que a gente comece a refletir sobre as nossas atitudes. Opa! Melhor não pegar. Deus está comigo. É melhor não fazer porque Deus está aqui. É melhor eu tomar cuidado porque essas conversas elas estão machucando no ouvido de Deus. Essas conversas não agradam o meu Deus. Essas conversas não agradam o meu Pai. Se isso não faz mal nem para mim, imagina para Ele. Então ter ciência da presença de Deus, ter consciência de que Deus está conosco a todo tempo, me diz: esse cara não dá para andar mais com ele. Essas amizades não são para mim. Esses relacionamentos doentios não são para mim. É entender que Deus está conosco a todo tempo. E na Bíblia, muitos homens tentaram fugir de Deus. Na Bíblia, muitos homens tentaram se esconder de Deus. Adão, no momento em que ele pecou, a primeira coisa que ele faz é se esconder. Se tapa com folhas. E de repente Deus chega e fala: Adão, Adão, cadê você, Adão? Deus sabia onde ele estava, mas ele queria saber a resposta dele. Deus sabe onde você está. Deus sabe o que você está fazendo. Deus sabe como você está. Mas muitas das vezes Deus está falando contigo e te chamando, porque Ele quer a atitude da tua boca, Ele quer a atitude do teu coração, Ele quer você dizendo que você precisa de mudança, Ele quer você dizendo: eu preciso de ajuda. Adão ele tentou se esconder de Deus após a desobediência, mas ninguém pode se esconder de Deus.
Deus. Acã fez com que toda uma nação fosse humilhada, perdesse a batalha para um exército muito mais fraco. Josué mandou um exército e falou assim: vamos mandar só 3.000 homens para lá, porque eles são um exército muito mais fraco e muito menor que o nosso. Eles vão contra o exército, tomam uma posse, morrem mais de 30 homens e tem que sair correndo, fugido. Aí quando eles vão ver, por que será que nós perdemos essa guerra? Por que nós perdemos essa batalha? Era um exército tão fraco, eram inimigos fracos. Mas acontece de que Deus havia falado com Acã, Deus havia falado com aquele povo: ei, sobre Jericó, não peguem nada. Mas Acã foi lá, escondeu ouro, escondeu prata. Ele foi lá e pegou alguns utensílios que não deveria ter mexido. A gente pensa que pode enrolar Deus, roubar Deus, se esconder de Deus. Acã roubou de Deus, e toda a nação foi humilhada, perdeu a guerra, homens foram mortos, porque aquele homem roubou de Deus. Jonas tentou fugir do chamado de Deus, e como eu sempre digo, quando Jonas ele entra naquela embarcação, ele não estava arriscando somente a sua vida, era a vida de homens que estavam ali trabalhando, pessoas que estavam ao seu redor, simplesmente iriam morrer por causa dele. Muitas das vezes as atitudes que nós tomamos, muitas das vezes as coisas que nós falamos, as coisas que nós fazemos, elas não vão gerar morte só para nós, mas para aqueles ao nosso redor. Foi o que aconteceu com Acã. A nação inteira pagou o pato, a nação inteira sofreu, o exército foi humilhado, homens morreram por causa do pecado de um homem, por causa do erro de um homem. Ananias e Safira chegaram diante dos apóstolos e falaram assim: toma aqui a parte do que nós vendemos, está tudo aí. Está tudo aqui? Sim, está tudo aí. Porque você mentiu ao Espírito Santo. Tudo morreu. Depois chegou a mulher: não era tudo simples. Mentiram porque roubaram a Deus. Podia dizer simplesmente: vim entregar a minha parte, não vou entregar tudo, não quero, e talvez não morreria. Mas mentiram para Deus, mentiram para os homens de Deus, e aquilo fez com que eles morressem. Eles fizeram coisas achando que Deus não estava vendo, mas Deus viu tudo, porque Ele é onipresente. Portanto, não tem como fugir da presença de Deus. E em terceiro lugar, ninguém pode fugir da presença de Deus, porque Deus é onipotente. É impossível fugir da presença de Deus, porque Ele foi quem criou você. Foi Ele quem conhece todos os problemas, as dificuldades. É Ele quem conhece, né, a malandragem que há em você. E é Ele quem quer mudar isso. É Ele quem quer transformar isso. Ainda, né, o verso 13 vai dizer assim: tu criaste cada parte do meu corpo, tu me formastes na barriga da minha mãe. Eu te louvo porque fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Disso tenho plena certeza. Aleluia. É impossível fugir de Deus. É impossível fugir da presença de Deus, porque foi Ele quem nos criou. Ele quem sabe desde o início da nossa existência, quando ainda éramos um esperma, até o momento do último dia da nossa vida. É Ele quem sabe cada passo dos nossos dias. Uma vez eu conversando com um pastor,
amigo meu, ele falou: rapaz, teve uma vez que eu saí da minha cidade, eu fui para outra cidade, e eu, cara, a igreja sabe como é que é, só terra, gravata. Eu fui na outra cidade e eu falei assim: rapaz, ninguém me conhece aqui. Tirei o terno da gravata, botei uma bermuda, botei uma camisa. Na hora que eu olhei assim, eu falei: rapaz, vou fumar um cigarrinho. Meu irmão comprou um maço de cigarro, comecei a fumar, meu irmão, fiquei calado. Depois ele falou: cara, o que eu fiz? Por quê? Porque ele era só um religioso, num terno e gravata. Mas no dia que ele se viu e achou: agora ninguém me conhece, mas num determinado momento ele parou e pensou, falou: cara, Deus está aqui. E Deus me conhece. Está entendendo? Muitas das vezes a gente não entende isso. Que não importa aonde a gente esteja, não importa para onde a gente tente fugir, Deus nos criou. E Deus, Ele conhece cada imperfeição, cada limitação, cada fraqueza, cada dificuldade dentro de mim e de você, da nossa natureza caída. O homem foi feito imagem e semelhança de Deus. O homem, ele... Eu sempre lembro do momento da criação. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E aí, como a gente fala na peça, né? E sobrou Deus do homem fôlego de vida. E aí Deus dá poder, domínio, autoridade para aquele homem. Mas com o pecado o homem perde tudo. Com o pecado, aquele homem que tinha que dominar sobre as plantas começa a ser dominado por uma folha de maconha. Um homem que tinha que dominar sobre todas as coisas é dominado pela cana de açúcar. É um homem que vive perdido nas drogas, na bebida. Um homem que tinha que dominar os animais tem medo dos animais. É por isso que eu entendo que aquele homem que foi preenchido com o sopro do Espírito, da presença do Deus Todo-Poderoso. Todo ser humano ele tem um vazio, um buraco dentro de si. E esse vazio, esse buraco, ele só pode ser preenchido pela presença de Deus, do Deus Todo-Poderoso, que ele fez o homem. E esse homem muitas das vezes está completamente longe dessa presença, completamente perdido, sem o domínio que Deus deu. E aí é por isso que ele precisa todos os dias buscar e adorar ao Senhor. E vocês podem colocar. Deus não criou você para viver distante dele. Deus não criou o homem para viver longe dele. Longe do Senhor, um homem infeliz. Longe de Deus, o homem ele se afunda no pecado. O homem ele caminha para uma vida funesta. Uma vida que ele vai simplesmente dia após dia se encontrar com a morte. Dia após dia caminhar para caminhos de morte, caminhos de destruição, caminhos aonde Deus não quer que ele esteja. O homem longe de Deus vive completamente fora da vontade dele. Então o verso 23 vai dizer assim: a oração de Davi, o pedido de Davi é o mais importante. O pedido de Davi, nessa hora, ao momento em que ele entende que ele é Deus, no momento em que ele entende o que Deus pode fazer por ele. E é o que nós precisamos entender. Se eu estou preso nas dificuldades, se eu estou preso no pecado, se eu estou preso na minha mente, se eu estou preso em situações que me mantêm escravizado dia após dia. A oração de Davi, no verso 23 e 24 é essa: sonda-me, Senhor. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Vai chegar um dia em que você vai se cansar de viver assim,
sempre fugindo e se escondendo. É quando um determinado momento você vai chegar e se render a Ele. Assim como nós temos cantado tanto a canção dessa mulher samaritana. Aquela mulher, ela se escondia da sociedade. Aquela mulher, ela ia ao poço ao meio-dia, simplesmente porque essa hora ninguém vem me enganar. Essa hora eu não vou ter encontro com ninguém. Mas de repente, a Bíblia vai dizer que para Jesus era necessário passar por Samaria. Para Jesus era necessário estar naquele lugar. E naquela hora, aquela mulher, ela que se escondia de todos, que talvez se escondesse de Deus e não acreditasse mais em Deus, ela tivesse um encontro com o dono da vida, para que ela tivesse um encontro com aquele que tinha a fonte de água viva para saciar a sede dela. Aquele que conhecia as dificuldades, aquele que conhecia as dores, aquele que conhecia aquilo que